Olá! Hoje nós vamos começar a gravar um vídeo sobre um assunto que está muito comum. Está chovendo nas nossas salas de aulas, nas nossas terapias, nas nossas clínicas, nos nossos atendimentos e nas nossas casas com as nossas crianças, tá? Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de déficit de atenção e com ou sem hiperatividade, o famoso TDA e o famoso TDAH. Vamos começar a entender primeiro o que significa um, o que significa o outro, tá? Os dois, vamos lá, esse transtorno é um transtorno de déficit de atenção. Ele pode vir com ou sem hiperatividade, por isso que tem esse H. Quando está sem o H, quando é o TDA, ele é o transtorno de déficit de atenção. Quando é o TDAH, é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Primeiramente, nós temos que entender, como pais, como professores e como terapeutas, como psicopedagogos, que esse transtorno existe sim. Isto não é uma invenção, isto não é uma invenção de pais, não é uma invenção de professores, não é uma invenção de neurologista, de psicólogos. Isso é um transtorno que existe sim e que ele jamais pode ser diagnosticado por outras pessoas que não sejam da área da medicina, tá? Ele tem que ser diagnosticado por um por um psicólogo, por uma equipe multidisciplinar, mas principalmente pelo neuropediatra, um neurologista, que vai passar, essa criança vai passar por exames clínicos, e esses exames clínicos, junto com a fala do professor, com a fala do psicopedagogo, com a fala dos pais, vão se juntar para formar um laudo para a criança. Tá joia? Então vamos entender o que é esse transtorno. Esse transtorno é um distúrbio de neurodesenvolvimento que prejudica o desenvolvimento funcional, o desenvolvimento do funcionamento pessoal, social e principalmente acadêmico. E às vezes até profissional, se não for tratado, não for bem assistido, vai prejudicar o funcionamento também profissional do ser humano. Ele começa a ser visto mais na idade escolar, que começa a aparecer, né? Então, ele é um problema de recaptação dos neurotransmissores que trabalham a atenção, o prazer, o comportamento. Então, é uma alteração no lobo pré-frontal da criança, tá joia? Ele é mais comum, se torna um transtorno mais comum em meninos do que em meninas, não que meninas não tenham, tá? É até mesmo a dificuldade que a gente tem de perceber isso entre um sexo e outro é comum, porque os meninos, eles geralmente, eles se demonstram, quando eles têm esse tipo de transtorno, eles se demonstram mais impulsivos, hiperativos. As meninas não. As meninas, por si, elas se retraem. Então, ela é aquela menina tímida, é aquela menina que não se relaciona muito com o grupo. Não necessariamente que isso siga uma regra, mas geralmente funciona dessa forma, tá? Quais são as causas, né, desse transtorno, do TDA e do TDAH, né? São fatores genéticos, tá? Os fatores bioquímicos, fatores sensórios motores, fisiológicos e comportamentais. O que isso quer dizer? Pode ser causado por baixo peso, pode ser causado por um traumatismo craniano, pode ser causado por uma deficiência de ferro, pode ser causado pelo uso de droga da mamãe, da gestante, tá? Entre outros problemas. Então, a gente tem que entender que é um fator genético, é um fator bioquímico, sensório motor e fisiológico, e acima de tudo é um fator comportamental, porque interfere no comportamento da criança, ou do adolescente, ou até mesmo do adulto,
né? Não necessariamente ele é descoberto na infância, tá? Depois de adulto, você pode descobrir que você tem, ou na adolescência, que você venha ter esse transtorno, né? Mas geralmente é quando entra na fase escolar que esse transtorno é descoberto, tá? Quais são os traços comuns, né? Nós temos 3 traços comuns nos casos, né? O primeiro é a desatenção. O que eu quero dizer com a desatenção? É aquela criança que se perde a todo momento. É aquela criança que não presta atenção nos comandos que se é passado para ela. É aquela criança que é distraída, que é reprimida, por isso ela se reprime, né? Ela se retrai e fica quietinha lá na sala, fica com vergonha, porque ela não presta atenção, ela tem uma desatenção, ela não se lembra do que foi passado para ela. É aquela criança que você tem que repetir um comando várias e várias vezes, tá? Também temos a questão da impulsividade. A impulsividade e a hiperatividade geralmente são nos casos de o transtorno com hiperatividade, tá? Quando é o TDAH. Mas que não necessariamente no TDA também não venha ter essas outras duas últimas, tá? O que é impulsividade? É aquela criança que geralmente não pertence a algo, não consegue se pertencer a um grupo, se sentir pertencido a um grupo social com outras crianças. Por quê? Porque ela é uma criança que discute muito, é uma criança brigona, é uma criança que quer chamar atenção, é uma criança que age sem pensar, é aquela criança explosiva. E quando ela chega a pertencer a algum grupo, ela é deixada um pouco de lado. Por quê? Porque ela se torna aquela criança explosiva, aquela criança que atrapalha, aquela criança impulsiva e até às vezes agressiva perante o grupo. E tem a questão da hiperatividade. A hiperatividade é aquela criança que não tem paciência nem para concluir o seu pensamento, nem para escutar o outro a concluir. É aquela criança que fala as coisas muito depressa, que tende a fazer as coisas muito depressa e acaba se atrapalhando no que está fazendo. Não termina o que faz, começa a fazer uma coisa, faz outra e acaba não terminando o que faz. É aquela criança que levanta muito dentro de uma sala de aula, aquela criança que não para quieta, que pede para ir ao banheiro toda hora, que pede fica levantando, mexendo com o coleguinha. É aquela criança que vai ao cinema, vai a um teatro e não consegue se sentar para assistir um filme, não consegue concentrar para assistir uma peça, tá? Então esses são os traços comuns entre os dois transtornos, né? Lógico que a intensidade, o grau de intensidade varia muito, é muito diferente a cada caso, né? Então o que a gente pode concluir com isso? Que o TDA e o TDAH tem a ver com as questões atencionais, são quando as questões atencionais são baixas, são curtas. Isso não quer dizer, gente, que o TDA e o TDAH não têm a capacidade de aprender, ele tem uma capacidade normal de aprendizagem. Só que ele aprende através de estímulos, através de adequação, estratégias de adequação, ele aprende através ele precisa da atenção dos pais, professores e escola. Então, eles só fazem aquilo que lhe dá prazer. Eles gostam de fazer aquilo, eles gostam de fazer e aprendem a partir daquilo que é de interesse deles, tá? Esse transtorno, a criança pode ser medicada ou não, tá? Isso depende do nível e isso, prestem bem atenção, isso quem só pode decidir isso é o médico, é o neuropediatra, se a criança vai ser medicada ou se ela não precisa ser medicada, tá? Agora, além, né, da queda do desenvolvimento escolar que uma criança dessa pode ter por não parar quieta, por não prestar atenção, por ser desatenta, por não memorizar tudo que se fala, por não processar as coisas que se fala. Então, além de toda essa queda no desenvolvimento escolar, se não tratada, se não acompanhada pela equipe multidisciplinar, lembrando quem são os membros da equipe multidisciplinar, que é o neuro, o fonoaudiólogo, o psicólogo e o psicopedagogo, se ela não for acompanhada por esses profissionais, ela também pode desenvolver comorbidades, viu, gente? Se não tratado, pode ser desenvolvido, sim, comorbidades. Que tipo de comorbidades são essas?
depressão, ansiedade. Aí vem outro TOD, outro tipo de transtorno, que é o transtorno opositivo desafiante, né? Pode vir um TOD, pode vir um transtorno de conduta quando chega na fase da pré-adolescência para a adolescência, e um transtorno de humor. E aí chega a casos mais sérios. Então, é muito importante o olhar do professor, o olhar da família, o olhar das pessoas que estão envolvidas com a criança desse tipo, para poder ter esse olhar e tentar direcioná-la ao profissional competente, ao profissional que é necessário, né, para esse tratamento da pessoa com déficit de atenção e com déficit de atenção e hiperatividade, que hoje nas salas de aulas está chovendo muito. Voltando a dizer, isto não é uma invenção, isto não é uma modinha, como muitos pensam, tá? Isso é um transtorno que existe sim, é um transtorno sério e que a criança não tem, a pessoa que tem esse transtorno, ela não tem o controle das suas atitudes, tá? Das suas questões atencionais, das suas questões de comportamento, tá? Então, como nós podemos ajudar, né? Nós podemos estimular a criatividade através do prazer. Por exemplo, aquela criança que gosta muito de esporte, vamos estimular a aprendizagem dela através do esporte, né? Tudo que se envolva aquilo que ela tem interesse, né? Aquela criança que é com pintura, a que é com teatro, com tudo quanto é tipo, porque todas elas têm um prazer, como nós também, né? Todos nós temos uma atividade, temos uma matéria, tem uma afinidade com alguma área. Então, a facilidade, o que a gente pode fazer para ajudá-la é fazer essa aprendizagem acontecer através desta criatividade, tá? Não sobrecarregar as atividades, colocar sim, ela tem obrigações e atividades para se fazer, né? Rotina para se fazer durante o dia, obrigações durante o dia, tanto em casa quanto na escola, mas não sobrecarregar, porque ela não aguenta esse tanto de informação, né? Ela não responde a esse tanto de informação ao mesmo tempo. Sempre vai ter alguma coisa que vai ficar perdido, né? Então, conceder intervalos de descansos, né, nessas atividades que forem passadas para ela, né? Reforçar positivamente a todo tempo, porque ela precisa do reforço positivo, né? E fortalecer a autoestima, não comparar ela com o filho do vizinho, não comparar ela com outro aluno, não comparar ela ao irmãozinho, porque cada um é cada um. Ela tem o tempo dela e o jeito dela. Vocês têm que descobrir juntos, pais e professores, como se trabalhar com essa criança. Qual é o melhor jeito que ela se adapta, qual é o melhor jeito que ela vai aprender, né? Professores, lembrando vocês que vocês têm um papel fundamental na vida de qualquer criança, principalmente da criança que tem transtorno, tá? Então, o que nós podemos fazer enquanto professores? Adequar as nossas atividades em sala de aula, adequar a nossa sala de aula, adequar provas. Isso é chamado o conjunto de adaptação curricular, tá? Você tem que adaptar o currículo, o seu currículo, professor, tem que ser adaptado para essa criança, tá? Nós temos que organizar o quadro. Quando você for escrever lá no seu quadro, coloque os títulos de uma cor, os pontos-chave, setinhas, organizar por cores, o que é mais importante, o que não é, deixar o quadro bem organizado para ele poder se organizar e se ordenar a partir dali, tá? E ter uma sequência. Tá joia? Estimular a aprendizagem a todo tempo, com elogios no seu esforço, elogio com seu empenho, a todo tempo dando aquele reforço positivo para a criança, tá? Trabalhar em cima do interesse, que eu já falei, né? Trabalhar em cima do interesse, mas depois eu vou gravar um vídeo, o próximo vídeo vai ser com atividades, adequação curricular e atividades da sala de aula que a gente pode fazer tanto na sala de aula quanto em casa, papais, para poder ajudar essas crianças, tá? Então, trabalhar em cima do interesse, aproximar, professor, o aluno de você,
Como assim aproximar mais o aluno de você? Sentá-lo na frente, longe da porta, longe das janelas, longe de qualquer barulho, de qualquer agitação que possa tirar a atenção, porque a atenção é assim, ó, é muito curta. Caiu um lápis no chão, a atenção parou. Então, evitar esse tipo, quanto mais a gente tirar esses agentes, né, externos que possam interferir, melhor ainda, tá? Trabalhar com textos curtos e objetivos, provas adaptadas, isso é interessantíssimo. Quando eu for gravar o próximo vídeo, eu vou explicar direitinho isso. Adaptar o que for necessário para alcançar essa criança, porque nós temos esse objetivo, nós temos esse dever de alcançar essa criança, tá? Respeitar o tempo de aprendizagem dessa criança, aumentando o grau, tá, de exigência das atividades aos poucos. Assim que ela concluir, chegou a um determinado grau, a gente vai aumentando, aumentando até ela chegar ao ápice dela, tá joia? Reavaliar com os profissionais, essa equipe multidisciplinar, os progressos que a criança teve, o que ainda falta ela ter, tá, professor? Vocês têm que estar em contato com esses profissionais dessa equipe multidisciplinar direto, tem que primeiramente nós, né, como professores, temos que nos abrir, né, para esses profissionais, abrir a nossa sala de aula para esses profissionais, abrir a nossa escola para esses profissionais, porque eles estão lá para nos ajudar, não é para nos prejudicar, não é para nos vigiar, é para nos ajudar, nos orientar, tá? Então, nós temos o papel de colaborar com o tratamento da criança, tá joia? Colaborar com todo o tratamento, cobrar dos pais, cobrar a todo tempo que aquele aluno seja bem assistido, porque ele sendo bem assistido vai facilitar o seu trabalho em sala de aula, tá? Nós temos que avaliar, professores, qualitativamente esse aluno, esquecer aquela questão da avaliação quantitativa e, no caso desse aluno, olhar mais a parte qualitativa, olhar o progresso dele, uma avaliação mais formal, olhar o progresso, olhar a formação do aluno e não números, tá? Então, o que nós temos que ter em mente como pais, como professores, como psicopedagogos, perante um aluno com TDA e perante um aluno com TDAH? Que cada um ser, ele é diferente do outro, independente de transtorno ou não. Então, nós não temos que esperar o laudo nas nossas mãos para a gente fazer a adaptação. Se a criança tem dificuldade, tendo ela laudo ou não, nós temos obrigação de fazer aquela adaptação, porque nós temos a obrigação de alcançar essa criança, de respeitar as diferenças, respeitar a especificidade de cada um e alcançar. Aí, a partir do momento que nós já temos o laudo, você já vai estar trabalhando, já vai ter facilitado o seu trabalho. Então, não espere, professor, o laudo chegar na sua mão. Você está lá, você percebeu, já começa a adaptar o seu currículo. Chame o papai, chame os pais, chame o responsável, chame a direção, chame a coordenação e vamos procurar um meio de se alcançar essa criança, tá? Indique os profissionais competentes, os profissionais cabíveis a cada caso e a partir daí vamos tentar alcançar essa criança. Observe, perceba, entenda e respeite, tenha um olhar minucioso para aquela pessoa e sua especificidade e tente estimular, dar o melhor que você pode dar, o melhor que a criança necessita e o melhor que você possa oferecer, sempre respeitando o seu tempo e suas limitações, o tempo da criança e as limitações dela. Entenda que esse tipo de comportamento, seja ele desatento, agressivo ou impulsivo ou hiperativo, esse comportamento ela não está fazendo porque ela quer, ela não está fazendo sob o seu controle, ela não tem controle daquilo que ela está fazendo, então ela também precisa de ajuda. Muitas crianças necessitam ter um olhar de socorro, porque elas necessitam desse socorro, tá? Então esse seu papel, professor, é muito importante na vida dessas crianças, nunca esqueça disso, você pode fazer a diferença.
O próximo vídeo vai ser gravado falando sobre essas atividades de déficit, para trabalhar com alunos com déficit de atenção, com alunos com hiperatividade, adaptação das provas, alguma adaptação de atividades, algumas maneiras. Vou dar dicas para vocês, meus amigos, professores, como a gente pode trabalhar, como a gente pode facilitar o nosso trabalho com crianças assim, tendo em vista que está chovendo desse transtorno na nossa sociedade. Tá joia? Então, tudo bem, até o próximo vídeo. Beijo, beijo.